Que nosso Deus Todo-Poderoso os abençoa a todos vocês no dia de hoje. Uma vez mais, temos aqui nosso encontro com todos. E como lhes disse sempre, vocês, os que estão aí nas suas casas, em seus lugares, pois não estão só. Estão acompanhados de milhares de pessoas que desejam louvar a Deus, desejam seguir o caminho do Senhor. Desejam agradar a Deus sempre. Assim que não se sintam sós, está o Senhor também a nosso lado. Recordemos que em um salmo diz que Deus é uma sombra, Ele é a tua sombra a tu lado direito. Assim que Ele é nossa sombra. E no dia de hoje, pois, vamos com todo o nosso coração alegres, muito sinceros, dispondo-nos para a palavra de Deus, para aprender, e não somente aprender, mas também pôr em prática. E vamos dispor-nos para o Senhor, honrar também a Deus com a leitura, com a meditação da palavra do Senhor. Também dou uma saudação com muito carinho a tudo, porque eu sei também que no dia de hoje há mais abertura de igrejas no mundo. Antes era aqui nos Estados Unidos, agora eu já fiquei sabendo que na Europa, em vários países, já no dia de hoje estão os irmãos congregados na igreja e vão participar do ensinamento. Já na Europa, pois, vão ver nesse horário, pois são como, creio, umas 5 da tarde, mais ou menos, e sei que estão os irmãos reunidos, congregados, para estar conosco. Assim que damos graças ao Senhor, pelo que vemos que já o Senhor quer ajudar-nos. Deus tem ouvido nossas orações, e Ele quer já que as igrejas, que as congregações voltem a funcionar como antes, pois fazem muita falta, fazem tanta falta a imposição de mãos, tanta falta a profecia, os dons espirituais fazem muitas faltas na igreja. E por isso, pois, pedimos ao Senhor que nos ajude. Assim que vocês podem sentar-se e acomodar-se, umas saudações para os que me acompanham no dia de hoje, e vamos estar cantando ao Senhor. Vamos cantar ao Senhor o hino 189, que intitula Louvai ao Grande Rei. Louvar o Grande Rei, a nosso Rei, sempre. Glorificar-lhe com nossa vida, com nossos feitos, com nossa boca, com todo o nosso ser. Hino 189. Solemne resuenan las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, buen salvador. Dignísimo Él es el de más alto honor. Alabad al gran Rey, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar. Mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad al gran Rey, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo Él vino, nos iluminó y
culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorarle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amém. Bendito e louvado o nome do Senhor, graças ao nosso Deus. E nós hoje vamos continuar com o livro de Romanos, porque, como lhes dizia ao princípio, que todo o livro de Romanos, exceto algumas saudações que ele envia no final, está esclarecendo sobre, ou fazendo como esse paralelo entre a lei de Moisés e a lei do Evangelho, ou a lei da liberdade, ou a fé, ou aquela fé de Abraão que diz que Abraão é nosso pai, o nosso pai da fé. Assim que ele sempre quis destacar que era tão importante seguir este caminho, e o da fé, o de crer a Deus, obedecer-lhe, porque ele havia mudado já seu método de salvação depois do Senhor Jesus Cristo. E por isso Paulo teve que enfrentar muitas pessoas, e sobretudo os judeus, naquela época, para tratar de convencê-los. Mas, claro que Paulo sabia que o único que convence é Deus, é o Espírito Santo. Mas ele ensinava a doutrina que Deus lhe havia dado. E, com a ajuda do Espírito Santo, pois é mais simples, mais fácil o entender, porque Deus nos ajuda. Mas que bonito é também que nós revisamos um pouco, pois no dia de hoje, que diremos do título do nosso ensinamento, devemos resistir ao pecado, porque é isso que Paulo estava dizendo em Romanos. Não deixar nos governar de nossa carne, de nosso corpo físico mortal, e resistir ao pecado que mora em nós. E hoje vamos falar algo sobre esse pecado que mora no corpo da pessoa, o pecado que mora nos seres, na humanidade. E já não vamos dizer todos nós, porque muitos já saímos desta etapa e agora estamos sendo governados pelo Espírito Santo. Estamos vivendo sob esse regime do Espírito. Glória a nosso Deus. Mas como algumas pessoas, como muitas pessoas recentes na igreja, e eles não entenderam bem, então vou estar lendo em Êxodo para os irmãos da igreja, pois já sabem o ensinamento. E para que serve voltar a repetir ou voltar outra vez a ver os mesmos temas? Serve para quê? Para que vocês se convertam em mestres e mestras da palavra de Deus. E as pessoas novas ou recentes, que apenas escutam, pois eles vão aprender o caminho do Senhor. Assim que isto não vai incomodar a ninguém.
A todos nos faz muita falta este repasse. Uns estão revisando, outros aprendendo. Em Êxodo capítulo 20, Deus falou e deu alguns mandamentos, os mandamentos. Mas desses mandamentos se desprendem muitas regras, muitos decretos, recomendações que Deus lhe disse a Moisés que ensinasse ao povo. Quando Deus disse a Moisés que diga ao povo que ame, disse, ai que amar a Deus sobre todas as coisas. Isso abrange uma série de coisas, de situações que a pessoa tem que fazer para que se cumpra esse mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então não era só amar e dizer, sim Senhor, eu te amo. Ou dizer, Senhor, eu creio em ti. Isso não é assim. Amar a Deus sobre todas as coisas implica muito. E necessitaríamos muito tempo para falar ponto por ponto do que temos que fazer ou tem que deixar de fazer para amar a Deus sobre todas as coisas. Então, por isso, Deus quando disse, não trabalhe no dia de sábado, não faça nenhum trabalho físico no dia sábado, Ele queria que se cumprisse esse mandamento, porque o que cumpre está amando a Deus. Quando Deus disse, não furtes, estava exigindo que tinha que amar a Deus, e amar a Deus no furtar como era? Deixar de furtar, por quê? Porque obedecer a Deus, pois está amando a Deus sobre todas as coisas. Assim que no capítulo 20, vou ler rapidamente, quando diz, repete, ou dá os mandamentos, mas que desses mandamentos saem muitos mandamentos pequenos ou regras, detalhes, que às vezes as pessoas lhe parece algo simples e fácil. Algumas pessoas dizem, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém, assim que eu ando bem diante de Deus. Bem, isso, não faz essas coisas, mas não sabemos se é rancoroso, invejoso, ciumento, fofoqueiro, avaro, vingativo, isso não sabemos que seja. Vanglorioso, que seja furioso. Então, a pessoa com o fato de dizer que não, como eu não mato, não roubo, não faço mal a nada, porque eu não saio da minha casa e aqui estou trancado, não significa que esteja vivendo a vida perfeita diante de Deus. Em algo está falhando a Deus. Nos pecados ocultos, naquele sentimento que ninguém vê. Então, por isso necessitamos aprender, por isso necessitamos saber em que nós devemos mudar para agradar a Deus e que se cumpra o mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas. Então, se você disse, eu quero amar a Deus sobre todas as coisas e necessito aprender o que devo deixar, o que devo fazer, o que não devo fazer para alcançar este mandamento, tem que ler a Bíblia, porque aí é onde aprendemos. Isso eu faço, isso eu não faço, eu não ser como esse personagem, eu vou ser como este outro personagem que agradou a Deus. E assim, dessa maneira, nós vamos aprendendo como é que amamos a Deus sobre todas as coisas. Por isso, o Senhor aqui no verso 3 dizia, ou no verso 2 disse, eu sou o Senhor teu Deus, porque diz que Deus falou a Moisés e lhe disse, ensina ao povo, e diz, eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito, da casa de servidão, eram escravos ali, não terás outros deuses, não tenhas deuses alheios. E o único Deus que devem temer é um Deus em espírito, o Deus que se manifesta em espírito. Deus é espírito. E por isso lhes dizia, não tenha deuses alheios. O 4, não farás para ti imagem, não faça nenhuma semelhança com as imagens, com as estátuas, com pinturas de homens, de mulheres, de santos, de santas, ou de deuses, deusas, do que está no céu, do que vocês conseguem ver no céu, do que veio na terra, do que veio debaixo da água. Não façam deuses, não os adorem. Não façam figuras
dos animais, ou as plantas, ou as estátuas, ou as pessoas, dizendo, é nosso Deus, ou nos fazem milagres. Em tudo isso, Deus estava exigindo que o amara sobre todas as coisas. E lhes disse, no 5, não te encurvarás a esses deuses, a essas estátuas, não as honrarás. Disse, eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus zeloso. Disse, eu sou zeloso. Eu visito a maldade dos seres, desde os pais dos filhos, até a terceira e quarta geração. Isso disse Deus ao povo de Israel na antiguidade. Estamos falando do povo antigo. E pense, estes mandamentos não passaram de moda. Esses mandamentos não envelheceram. Eles seguem vigentes hoje, porque o Espírito Santo os revive em nossas vidas, em nossos corações, em nosso espírito. Está revivendo o Espírito Santo todos esses mandamentos, e ele nos ensina que temos que cumprir todos esses mandamentos, porque é a única forma de dizer que amamos a Deus sobre todas as coisas. E é assim como ele segue enumerando os mandamentos. E se alguém violava esses mandamentos, pois se considerava um pecado, cometeu pecado diante de Deus. Porque então fez estátuas, fez Deus e começou a honrar, a inclinar-se e a confiar nessas estátuas. Dessa maneira, isso se converteu em um pecado. Nesses pecados que vamos ler agora em Romanos. E aqui no verso 7 diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quer dizer, jurando falsamente, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, e o que não cumprir todos esses mandamentos, se considerava que havia pecado, que estava pecando e ofendendo a Deus, e não estava amando a Deus sobre todas as coisas. E no verso 12 disse, honra a tu pai e a tua mãe. Bom, lhes faz uma promessa, lhes diz, se tu honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra. Mas, hoje em dia, com essa desordem que estamos vivendo hoje, esses mandamentos, todavia, está vigente hoje também. Deus nos ensina a todos os seres que há que honrar pai e mãe. E as pessoas me dizem, o que é honrar pai e mãe? Dizer-lhe, te quero? Dizer-lhe, paizinho, mãezinha, te amo? Será isso honrar? Ou será inclinar, ajoelhar-me diante deles, ou dar-lhes um beijo, um abraço? Me perguntam. E honrar a pai e mãe significa respeitar, valorizar, obedecer, aprender, porque se supõe que o pai e a mãe têm que educar os filhos e dar bom exemplo. Mas se esses pais, acontece que esses pais começaram a pecar, a fazer o mal diante de Deus, têm seus filhos, qual é o exemplo que eles dão a seus filhos? Não há exemplo, não há testemunho. Seus filhos, de repente, crescem rebeldes, se voltam rebeldes, nécios e dizem, não, meu pai e minha mãe foram mal, eu também vou ser mal, e como eles foram mal, eu vou ser mal e vou esquecer deles. Como podem ver, um pecado gera outro pecado. Pecado dos pais por seu mau exemplo, seu mau testemunho, sua mau criação, não educaram seus filhos, não obedeceram a Deus, não amaram a Deus, pois então o resultado é que tem uns filhos também desobedientes, ingratos, desonrosos, que não cumprem tampouco os mandamentos. Então todos acabaram pecando, os pais pecando, os filhos pecando também. Porque nem eles, nem uns, nem os outros se submeteram a fazer a vontade de Deus, a cumprir com esse mandamento maravilhoso. Uma vez que nós conhecemos os caminhos de Deus, nós que consideramos que já estamos vivendo uma vida nova, porque se vivemos uma vida antiga de pecado, onde vimos a nossa família, pai e familiares vivendo nesse pecado e nós recebendo esse mau exemplos, vimos, experimentamos, e hoje nos encontramos com o Senhor no caminho,
e o Senhor nos ensina, o Espírito Santo vem a nós e começamos a ter uma consciência nova, a pensar diferente, a pensar que sim, que temos que cumprir os mandamentos do Senhor para agradar a Deus, e dessa maneira, então, vamos nos tornar bons pais, que quando venham os filhos, então, esses pais já estão debaixo do temor de Deus, e no Evangelho verdadeiro de Cristo, eles começam a educar seus filhos e a dar-lhes bons exemplos. Então, vão a criar uns filhos respeitosos, que vão valorizar a seus pais e vão a respeitar, eles vão obedecer e vão a seguir seu exemplo. O exemplo de buscar a Deus e o exemplo de dar boas obras, as boas ações. E assim sucessivamente, se esses filhos se conservam nos caminhos de Deus, e um dia vão ser pais também, e então vão cumprir este mandamento formoso. E se vão ter filhos, pois também cumprirão este mandamento de honrar pai e mãe. Então, nós não podemos trabalhar pela rama das árvores, pela copa das árvores, pelo que chama os brotos, as flores. Não, por aí não podemos trabalhar, temos que iniciar desde a raiz. Tem que iniciar com o conhecimento de Deus e apartar-nos do mal e aprender o que é mal, o que é o bem e que devo agradar ao meu Senhor para si mesmo ajudar os demais. Então, essa é a pergunta que algumas pessoas têm feito referente a esse mandamento. Porque chegam os pais para queixar de seus filhos, não, é que agarrou uma vara, pegou uma vara e me bateu. Mas o que lhe deram a esse filho? Como foram criados? Como criaram seus filhos? Porque um filho rebelde agora o que tem que fazer? Ter paciência e orar a Deus para que mude todos, que mude o coração dos pais, mude o coração dos filhos, para que haja uma mudança, uma transformação, então haja harmonia e respeito. Isso se chama pecado. Tudo isso é pecado. Tudo isso tem sido pecado e por isso a humanidade vive pecando e pecando diante de Deus. Tudo tem sido pecado. Por isso disse o Senhor que até quando veio o Senhor Jesus Cristo, todos já estavam destinados para a condenação, porque não havia nenhum que estivera fazendo a vontade de Deus. Assim que Deus disse que os havia destituído e os tirou de sua presença. Mas a misericórdia de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor, veio, pois, a resgatar e a reconciliar a humanidade com Deus. E por isso hoje nós estamos gozando desta bênção de Deus, gozando da sua presença, do Espírito Santo. Graças ao Senhor. Bom, estamos falando aqui do pecado, porque sim, tive algumas perguntas acerca desse assunto do pecado. O mesmo aqui, o outro no verso 7 que diz, no verso 14 que diz, não cometerás adultério. O mesmo. Quem comete adultério, então, está pecando. Dá mau exemplo à família, aos filhos, no seu adultério. O outro mandamento, não furtarás, não roubar. Seus filhos de repente veem os pais roubando, ou os pais veem os seus filhos roubando, furtando. Pecado. Mas por quê? Porque o pecado vem de muito atrás, de muitas gerações antigas. Pecando e geração vem, pecando e geração vai, pecando. Geração que vai passando, pecando, ou pecado. Por isso é que Paulo dizia, o pecado que mora em mim, antes de converter-se a Deus, antes de conhecer o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo dizia, o pecado que mora em mim, vive comigo o pecado. E ele dá uma explicação, o que vamos a ler. E no verso 16 aqui, disse, não dirás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás. Como podem ver, tudo isso são mandamentos de Deus, além das muitas regras e muitos decretos que saem de cada mandamento, saem demasiadas regras e demasiadas maneiras e formas de fazer as coisas, de atuar tão mal que tudo se converte em pecado. Tudo é o pecado. Agora sim, vão entender o Romanos 7. Vamos para Romanos 7. E já vocês sabem o que é o pecado e por quê? Porque Paulo está dizendo que o pecado mora em mim. Por que isso?
Então as pessoas dizem, isso aí está dizendo que Paulo é um pecador, ele reconhece que ele estava fazendo pecado? Sim, ele foi pecador antes de converter-se ao Evangelho, antes de conhecer ao Senhor. Só que o Senhor, recordando e revivendo todas as coisas para que as pessoas compreenderam, para que aqueles aos quais ia chegar essa carta que enviara em Roma, que entenderam, creram neste grupo de judeus que se converteram ao Evangelho, necessitavam, Paulo, que eles tiveram a firmeza, tiveram a convicção do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque eles estavam convertidos a Cristo e às vezes também estavam judaizando também. Então Paulo disse, não, os dois caminhos não, é um só. Vocês têm que apartar-se e esquecer do velho que traía de si, siga com o novo, com o Evangelho. Romanos 7, no verso 1, Paulo dá aqui um exemplo do matrimônio, dizendo que a lei, que os que praticavam a lei, os que viviam sob o jugo da lei, logo ao chegar ao Evangelho de Cristo, é como um matrimônio, quando se divorcia ou quando um dos dois morre, e o outro fica livre. Então ele disse que quando um dos dois morre, o outro fica livre. Disse que fica viúvo ou viúva, então disse que se pode voltar a casar. Então ele disse, acaso ignorais, Romanos 7, 1, acaso ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei de Moisés, logicamente, que a lei se apodera do homem enquanto estiver vivo. Sim, porque essa pessoa se tem que submeter-se a todos os regulamentos da lei, porque se comprometeu desde o princípio a ser judio. E disse que o sinal para que uma pessoa fosse judia ou pertencer ao povo de Israel era a cirurgia, a circuncisão, que era uma cirurgia física unicamente nos varões. E Deus havia dito, todo aquele que se circuncide, podiam ser estrangeiros, que eles vieram e que eles queriam tornar-se, dizer, eu quero ser judeu, quero pertencer ao povo de Israel. Então, eles tinham que circuncidar-se, que era essa pequena cirurgia física no corpo. Então, disse Paulo que esse foi o compromisso, quando a pessoa fazia esse compromisso, tinha que submeter-se e cumprir a lei de Moisés, toda a lei. Por isso que disse, a lei se apodera do homem, daquele que se comprometeu a seguir este caminho, enquanto estiver vivo. E compara com o matrimônio. Então ele disse, a comparação diz, a mulher casada está sujeita por lei ao marido, enquanto estiver vivo. Digamos que o compromisso que ela fez quando casou, ele se comprometeu que ia ser sua esposa, que ia viver com ele, que vai dedicar a vida para ele, que estarão juntos sempre, ele mesmo com ela. E disse que essa lei faz que esteja sujeita a seu marido. Disse, mas se o marido morrer, ela fica livre da lei do marido, dessa lei, desse compromisso matrimonial, no qual ela esteve aí presente e se comprometeu a seguir essa vida juntos. Então disse que assim é a lei, disse que tem que estar aí sujeita. Disse que o homem que siga os passos da lei de Moisés tinha que estar sujeito à lei de Moisés. Como vocês podem ver, a palavra sujeição, pois não é uma palavra que significa escravidão. Não, sujeito é respeitar os regulamentos. Você quer converter-se em israelita na antiguidade? Não? Então ele dizia assim, eu quero ser israelita, então tem que circuncidar-se. Se circuncida, agora você está sujeito a todos os mandamentos e a todos os regulamentos e a tudo que ensina a lei de Moisés. Você tem que cumprir tudo totalmente. E por isso, assim mesmo, dizia Paulo com o matrimônio. Então, no matrimônio, o homem e a mulher
celebram seu casamento, o seu matrimônio, se comprometem a viver um para o outro, se convertem em marido e mulher, dizem que já há uma lei onde exige que ela tem que estar sujeita a esse homem, porque é o marido. Como podem ver, sujeito não é escrava, é diferente. Simplesmente respeitar este regulamento e esse compromisso. E se diz no verso 13, com o exemplo que Paulo dá acerca da lei de Moisés e os que praticam a lei, disse que assim que se, vivendo o marido, ela se unir a outro homem, será chamada adúltera. Mas se o seu marido morre, ela é livre dessa lei, desse matrimônio, desse compromisso matrimonial, assim que, de tal maneira que, unindo-se a outro, já não será adúltera, porque ele já morreu, então ela ficou livre. Disse, assim a lei de Moisés morreu. Enquanto a lei de Moisés viveu até Cristo, todos estavam sujeitos à lei de Moisés. E o que não cumpria, um tio e uma vírgula dizia assim, estava sendo adúltero, estava faltando a Deus, estava pecando diante de Deus. Mas uma vez que essa lei morreu onde, quando? Na cruz do Calvário. Jesus Cristo, no novo pacto que fez com o Pai, disse que já a lei ficava nula, porque nada podia salvar pela lei, nada se havia salvado pela lei, todos estavam já sendo, pois, condenados pela lei. E que de agora em diante, depois do Senhor, já viria essa nova etapa de salvação, que era o evangelho vivo, ou crer nesse Salvador, nesse Messias que havia enviado o Pai, que era o mesmo Deus, o Filho de Deus, e que ele era esse novo método de salvação. Então já não era mais a lei de Moisés, a parte física, senão que o Espírito Santo viria e estaria nos corações das pessoas para mudar e transformar as vidas, e então as pessoas sim podiam agradar a Deus, aqueles que creem. E no verso número 4, então nós vemos o exemplo que deu Paulo da lei referente ao evangelho com o matrimônio. E no 4 diz, assim meus irmãos, vós também, disse Paulo, assim também vós, meus irmãos, e ele estava falando aos judeus que havia se convertido ao cristianismo, e estava falando a gentios também que havia convertido. Lhes disse, assim também, meus irmãos, vós também, estáis mortos para a lei, mediante o corpo de Cristo. Morreram para a lei, mediante o corpo de Cristo. Assim que essa lei não deve existir no corpo, na vida dessa pessoa. Porque, disse, morreu. Porque a lei não pode tirar o pecado, mas o Espírito sim. E disse, para que sejais de outro, assim que, vou voltar a ler o 4. Vós, irmãos, haveis morto a lei de Moisés mediante o corpo de Cristo, que quando ressuscitou ao terceiro dia, para que sejais de outro. Agora já não era da lei, senão de Cristo. Daquele que ressuscitou dos mortos, de Deus, o Pai, a fim de que darmos frutos para Deus. Levar o fruto primeiro é arrependimento, viver uma vida santa e reta diante de Deus. Já nesse evangelho, então, esse é o fruto que disse o Senhor, que podem levar frutos, porque antes, com a lei, ninguém pôde ter frutos para apresentar a Deus. O verso 5. Porque enquanto estávamos na carne, ele fala aqui, estávamos na carne, isso era verdade, porque estávamos vivendo sob esse regime da lei de Moisés, que era tudo físico, e tínhamos que fazer muitas coisas físicas, cumpri-las ao pé da letra para poder agradar a Deus. Então, tudo era físico. Claro, a pessoa, sua carne, seu corpo, a pessoa não podia mudar. Não podia, se limitava a ouvir, sim, eu estou ouvindo que tem que fazer as coisas dessa forma, mas eu não posso. Disse que tem que levar ao tabernáculo um cordeiro,
sem mancha, um cordeiro perfeito, há que levá-lo. Eu não quero levar esse cordeiro perfeito porque eu posso vendê-lo melhor e então eu vou levar qualquer coisa. Com isso, tão pequeno já estava pecando, estava ofendendo a Deus, porque não estava cumprindo com os regulamentos, com as regras que Deus estava ensinando de seus mandamentos. Então as pessoas estavam vivendo neste pecado. Então, por isso disse que era viver na carne. O apóstolo Paulo disse que todas as pessoas que estavam submetidas à lei de Moisés estavam vivendo era na carne, porque estavam fazendo os seus gostos, ao gosto da carne, suas ambições, o que me gosta, o que eu quero fazer, o que eu não quero, então eu não vou, então eu faço isso, aquilo, eu vou mudar por isso. E tudo isso à sua maneira era viver na carne, a seus caprichos, a seus desejos da carne, e nunca o querer agradar a Deus, porque era muito difícil. Isso era viver na carne. Assim que, quando ele fala aqui que o que vive na carne, nós imediatamente entendemos que estavam vivendo sob o regime da lei de Moisés. Os que estavam vivendo sob esse regime estavam vivendo na carne somente, limitando-se a cumprir requisitos físicos materiais. Que coma a tua última comida às 6 da tarde, depois no outro dia não come, que depois no outro dia come às 6. Isso é a carne, viver na carne. E havia pessoas que se davam muita fome, então não podiam fazer o jejum, então se inventaram jejuns que Deus nunca ensinou, porque esses jejuns que ensinou na antiguidade realmente era para aguentar fome, sofrer fome. Mas então as pessoas buscavam se acomodar, porque sua carne, seu organismo não lhe permitia aguentar. Então, se inventaram que, então fazemos o jejum de dia e por noite nós comemos muito, 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 com isso no outro dia resistimos. Estão enganando a quem? A Deus ou enganando a eles mesmos? Assim, por isso se chama a carne. Por isso que se chama que os mandamentos da lei de Moisés era a carne, era para que a carne, o corpo, praticara, que nunca pudera praticar, nunca puderam cumprir. E por isso o apóstolo Paulo dizia que os que viviam na carne, dando a entender que os vivem sob o regime da lei de Moisés, vivem na carne porque o desejo de seus apetites, de sua forma como sentem sua carne fazer as coisas. Assim que no verso 5 vocês vão entender o que diz, porque enquanto estávamos na carne, agora sim entendem, não o que está na carne. Os que viviam na carne, os que viviam fazendo as coisas físicas, materiais para agradar a Deus e não o puderam fazer. Disse que as paixões pecaminosas, que tenhamos em conta uma coisa, irmão, nós hoje estamos lendo isso e aprendendo essas coisas. Mas aqui o apóstolo Paulo está fazendo um paralelo, uma distinção da lei de Moisés ao Evangelho, à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, a crer nele, a seguir seu caminho. Então, por isso nos deve ficar claro a nós. Porque alguém dirá, eu nunca tenho sido judio, eu sempre fui católico, por dizer assim. Então, bom, gentil, sim, os gentis. Mas também os gentis, onde estava a consciência? Onde estava o fazer o bem para agradar a Deus? De toda maneira, sempre alguém teve que dizer, eis que para agradar a Deus tem que fazer isso e aquilo. De toda maneira, voltamos ao mesmo viver na carne. Então, aqui diz, enquanto estávamos na carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso membro, dando frutos para a morte. Sim, porque a desobediência, e se desobedeceu todos os mandamentos, se desobedeceu a ordem de Deus, assim que todos foram levados à morte. E recordem o verso que lemos em um salmo que diz, onde Deus olhou e havia algum que fizesse a vontade de Deus? Não havia nenhum. Isso. Então, no verso 6, seguimos lendo. Mas agora estamos livres da lei de Moisés. Eu digo assim para as pessoas novas, recentes. Mas agora estamos livres da lei de Moisés por termos morrido. Nós morremos para essa lei porque já morremos para esse pecado. Disse, para aquilo que aqui estávamos sujeitos, de modo que estivamos sob o novo regime do Espírito.
Agora nós temos que servir sob um novo regime, que é o do Espírito Santo. Não vivamos, e disse na outra frase, não vamos viver sob o velho regime da letra, que foi a lei de Moisés, que foi escrita primeiro em pedras e logo em pergaminhos. Foi escrita a lei, disse, é o velho regime, que é a letra ou as leis que Moisés ditou. Temos viver sob o regime novo do Espírito, que é o Evangelho puro do Senhor Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo como o único caminho, como intermediário entre os homens e Deus, ou entre a humanidade e Deus. E o Espírito Santo, que é o que ele deixou quando ele subiu aos céus, disse que enviou o Espírito Santo para que esteja com homens e mulheres que se converteram a Deus de coração. E ele é o que tira esse apetite ou essa tendência pecaminosa do corpo. E nós que já convertemos ao Senhor, podemos dizer que já o pecado não mora em nós. Mas os que não se converteram, o pecado mora em seu corpo, assim como Paulo dizia, era o que eu vivia na antiguidade. No verso 7 disse, que diremos, pois? Disse Paulo, que diremos, pois, sobre todas essas coisas que estamos analisando? É a lei pecado? Então, a lei de Moisés é pecado? Não. Não é pecado. Disse Paulo, mas eu não conheci o pecado, senão pela lei de Moisés. Conheci o pecado pela lei de Moisés. Porque antes da lei de Moisés, em épocas desde Adão até Abraão, nós podemos dizer, não havia a lei de Deus e as pessoas, cada um fazia o que melhor lhe parecia. Deus os havia ensinado em suas consciências, a cada um lhe havia ensinado que teria que louvá-lo, honrá-lo, mas Deus não havia dado regulamento, leis. Lhes disse, temas meu nome, louva meu nome, confia em mim, tenham temor de mim. Mas não lhes deu leis. As leis foi depois com Moisés. Por isso disse Paulo, eu não conhecia o pecado senão pela lei de Moisés, sim. Porque quando Deus disse que tudo era mal, era como que acabamos de ler, não furtar, ai que honrar pai e mãe, o que não faz, pois então está pecando. E aqui disse, porque eu tampouco conhecia que a cobiça era pecado, disse, eu não sabia que a cobiça era pecado, até quando a lei de Moisés me disse, não cobiçarás, não sejais cobiçoso, não vai cobiçar os bens dos demais, não vai cobiçar nada dos demais. Disse ele, eu não sabia que isso era pecado, mas quando a lei disse que eu não fizera isso, aí então eu conheci que a cobiça era um pecado. Mas antes de que Deus houvera dado essa lei, todos éramos cobiçosos e não sabíamos que era pecado diante de Deus. Quando a lei disse que não temos que fazer, então já sabemos que é pecado. Assim que, pela lei, é que veio a conhecer o pecado. Por isso disse, no verso 8, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, então diz que o pecado, porque o pecado vem da desobediência. Tomou ocasião, ou seja, aproveitou dessa circunstância, dessa proibição, se aproveita por causa do mandamento e disse que começa a escravizar a toda a humanidade. Disse, com que Deus está dizendo, não sejas cobiçoso, mas agora nenhum vai ser capaz de tirar essa cobiça que tem. E vão a seguir cobiçando, porque assim diz o mandamento, assim que vou aproveitar disso, e dizia o pecado.
disse: me aproveitarei dessa circunstância e farei com que todos sejam cobiçosos e que sigam desobedecendo a Deus. E então, aí sim, cometem essa falta e Deus os rejeita, porque não o estão obedecendo, não o estão agradando. Isso é o que disse aqui. Mas o pecado, no 8, tomando ocasião pelo mandamento, se aproveitou, produziu em mim toda classe de cobiça, porque sem a lei o pecado está morto. Sem a lei de Moisés, antes, quando desde Adão até Noé, disse que o pecado estava morto. As pessoas faziam as coisas maus, mas não sabia que era pecado. Até quando veio a lei. No verso 9 disse Paulo, e eu, em outro tempo, vivia sem lei, de Moisés, vivia em outro tempo. Não era ele, não era Paulo, literalmente não era ele que estava vivendo sem a lei em um tempo, não. Estava falando dos antepassados, que haviam vivido sem a lei de Moisés, porque a lei foi em Moisés. Mas ele disse, sem a lei vivia em um tempo. Não falava dele, falava de todos aqueles que nunca se submeteram à lei de Moisés. Aqueles que se chamavam estrangeiros, gentis, que teria, pois, suas próprias leis, seus deuses e adoravam. Ele estava falando dessas pessoas que não conheciam o pecado porque não tinham a lei de Moisés à mão. Era somente o povo de Israel, os judeus. Mas Paulo não. Paulo estava dando uma ilustração. E ele se incluiu para que as pessoas compreendessem melhor. Então ele disse, eu sem a lei vivi em um tempo, mas vindo o mandamento de Deus, o pecado reviveu e eu morri. Como lhes parece? O exemplo que dá Paulo. Na antiguidade, disse ele, eu vivia sem a lei de Moisés. Eu não sabia o que era pecado, nem se estava pecando diante de Deus. Uma vez que veio esse mandamento de Deus para proibir que não faça aquilo que não vai furtar, então eu morri. Por quê? Porque a pessoa disse que não foi capaz de evitar, senão que começou a furtar e a levar ao contrário a Deus e a pecar, e então caiu nesse pecado e disse, morreu para Deus. Porque todos aqueles que vivem praticando o pecado estão mortos para Deus. Saibam isso, que até o dia de hoje acontece, que todos aqueles que vivem praticando o pecado estão mortos para Deus. Deus os olha de longe. E Deus disse, não o conheço, até o dia que tu disponha seu coração e queira buscar meu rosto, então já é de outra forma que Deus procede em sua misericórdia. Mas as pessoas vivem mortas para Deus porque o pecado é o que mata ao ser. Então disse, no verso, porque sem a lei o pecado está morto. Eu sem a lei vivia, mas vindo o mandamento eu vivi e eu morri. No 10. O mesmo mandamento que era para a vida, achei. Disse, esse mesmo mandamento que Deus havia dado, quando disse, não furtarás, ele que o cumpra, e quando cumpra todos esses mandamentos terão a vida eterna. E disse que, aqui Paulo, e achei, descobri, que o mesmo mandamento que Deus havia dado para ganhar a vida eterna, que se converteu em morte, disse, a mim me resultou para a morte. Claro, aos infratores se converteu para a morte o mandamento da lei. Antigamente, quando não tinha o mandamento, estavam bem, mas era infrator. Eu não sabia que era pecado, eu não sabia. O mandamento, então, veio para matar a pessoa, não fisicamente, a matar a sua alma, a sua vida da presença de Deus, a separá-lo da presença de Deus. Então, espero que vocês tenham lido muito Romanos, porque tem me dito por aí que leiam Romanos, mas que não entendem algumas coisas. É isso, disse Paulo no verso 10.
O mesmo mandamento que era para a vida, achei. O mandamento da lei a mim me resultou para a morte, porque não podia cumprir com esses mandamentos os que estavam submetidos, sujeitos sob esse regime da lei de Moisés, então não puderam cumprir e eles tiveram que continuar vivendo em pecado e estar aí em morte, mortos para Deus. Sentido espiritual. O 11. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, enganou-me e por meio dele me matou. Ele disse que o pecado se aproveitou da ocasião por causa do mandamento, que era muito rigoroso, e disse que a pessoa se enganou e morreu para a presença de Deus, morreu ante Deus. O 12. De maneira que a lei de Moisés, na verdade, é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Por quê? Porque saiu da boca de Deus. Esses mandamentos saíram da boca de Deus. O dedo de Deus os escreveu numa tábua de pedra. Assim que, por isso diz que a lei é santa, é santo, é justo, é bom. Quem são os maus? A carne, o pecado, a tendência, o apetite carnal, o diabo, o inimigo, eles foram os maus. O verso 13. Logo, então, ele faz um questionamento, uma pergunta. Logo, o que é bom, está dizendo que a lei é boa e santa e justa. Logo, o que é bom veio a ser morte para mim? Sim. Pela desobediência, disse, de modo algum, o que é bom veio a ser morte. Não foi. O que veio a ser morte para o ser humano foi a desobediência e o deixar levar pelo diabo e sua carne, da debilidade da sua carne. Isso foi o que lhe levou à morte. Não porque o mandamento dado por Deus tenha sido mau. Era santo e perfeito. Mas a carne foi a débil e se deixou levar desse pecado que veio morar na pessoa, essa tendência, esse apetite pecaminoso. O verso 13, eu sigo. Logo, o que é bom veio a ser morte para mim? Quero o mandamento? Não, de modo algum. Mas o pecado, para se mostrar pecado, produziu em mim a morte por meio do que é bom, a fim de que, pelo mandamento do Senhor, o pecado chegasse ao extremo da pecaminosidade. Sim, porque quando Deus não havia proibido que era pecado furtar, pois as pessoas furtavam e não sabiam que era pecado, mas quando o mandamento diz não furtareis, então veio a tendência e as pessoas começam a furtar e a fazer as coisas ao contrário, o que não pode mudar. Então diz que torna um pecado muito grave diante de Deus, que se chega a ser sobremaneira pecaminoso essa falta, esse pecado. 14. Porque sabemos que a lei é espiritual. Irmãos, escutem, prestem atenção. Sabemos que a lei é espiritual. Por quê? Porque foi Deus quem deu a lei. Foi seu Espírito quando falou a Moisés. Então, a lei de Moisés é espiritual, por isso diz que é santa, boa, perfeita. O homem, o ser, a matéria, converteu isso em mal, em pecado, e foi contraditório por essa tendência, por essa debilidade da carne da pessoa, porque veio o pecado, veio essa debilidade. Vamos ver mais adiante o que Deus nos oferece, aparentemente é injusto, que isso tenha acontecido ao homem, à mulher, que tenham caído nesse pecado, nessa debilidade, e não tenha podido ser forte para fazer e cumprir os mandamentos do Senhor, que eram perfeitos. E o 14 disse, porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao poder do pecado. Pois não compreendo o meu proceder, pois não faço o que quero, mas o que aborreço, isso o que faço. Efetivamente, temos o exemplo hoje da dependência de drogas, por exemplo, o viciado em droga. O viciado em droga sabe que isso é mal, que isso prejudica a sua saúde,
que isso faz mal à família, a todos. Todos sofrem, produz sofrimento psíquico, físico, enfermidades, produz muitas coisas. O viciado em drogas sabe isso, mas ele não pode evitar, porque sua carne o debilitou e o tem tão dominado, está escravo. Então sua carne lhe pede, e porque o angustia. E em sua angústia tem que consumir droga, sabendo que isso é mal. O ladrão sabe que isso é mal, roubar, porque ele sabe que isso é mal, e sabe que a qualquer momento a polícia pode prendê-lo, ou os donos onde ele vai cometer o roubo pode surpreendê-lo, ou alguém lhe pode ferir, lhe dar um tiro, ele sabe que está exposto a morrer nesse momento, porque está em perigo, ele vai roubar, mas ele sabe que está em perigo também. Mas sua carne pecaminosa e seu pecado que tem aí de roubar, de querer furtar, não lhe dá paz. E ele arrisca e disse, faço, me exponho ao que seja, aconteça o que acontecer. Isso é o que diz aqui o verso 15. Pois não compreendo o meu proceder, pois não faço o que quero, mas o que não quero, o que aborreço, isso é o que faço. Quantas pessoas dizem, eu não quero ser um bêbado. Há pessoas que se embriagam tanto que se convertem em bêbados. Vivem na embriaguez. E disse, quando já não está bêbado, disse, não quero, e jura, e se compromete com a família, com o lar, com os filhos, com a esposa, e não volto a beber cachaça, prometo que vou ter juízo para isso e não vou parar de beber já. Não quero mais esse vício. Estou fazendo mal a todos, a minha família, a mim mesma, a minha saúde. E disse, não, e depois volta e sua carne outra vez o domina. O pecado que mora nele, esse pecado, essa tendência de bebedeira, de embriaguez, o domina e o obriga a que siga. Então já se esquece e não interessa as consequências. Faz o que não quer fazer. Isso é o pecado. Isso é o pecado. Isso é o que faz o pecado que mora no corpo da pessoa. Quantos pecados há? Muitos. E quantos pecados há numa pessoa? Seguramente muitas, mas destacamos como exemplo, como ilustração, um. Então, esse pecado está aí com a pessoa. Então, se cumpre o verso. Por quê? Pois não compreendo o meu proceder, pois não faço o que quero, mas o que aborreço, o que não quero, isso é o que faço. Devido a quê? Do pecado que morava na pessoa. E isso lhe aconteceu a todos aqueles que na antiguidade praticavam a lei de Moisés. Não puderam cumprir com os mandamentos e, mais bem, abundaram o pecado, abundou neles de tal maneira que Deus se irou e se apartou. Se afastou deles, Deus os deixou só. Isso é o que acontece. Então, Paulo está dizendo, hoje no Evangelho acontece igual. Hoje no Evangelho, sigam o caminho do Evangelho perfeito. Siga o caminho de Jesus Cristo. Siga este caminho. Jesus Cristo é o único. Tudo que ele fez para a salvação de todo aquele que crê, que confia nele, que o buscam. E os mandamentos seguirão vigentes, mas já no coração do homem e da mulher que se convertem a Deus, já não os escritos, as regras, é no coração. E quem faz isso? É o Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele que vem e faz essa mudança, essa transformação. E você pode cumprir os mandamentos, você pode fazer a vontade de Deus. E Deus tira os apetites. Isso é verdade. Não gosto de falar de mim, por isso eu não dou testemunho da minha vida, de toda a minha vida que vivi no Senhor e das mudanças e as transformações que o Senhor fez em mim, os apetites que Ele tirou. Mas isso é a verdade, que o Senhor, o Evangelho, porque Deus é Espírito, o Evangelho é espiritual. A vida espiritual, temos que viver a vida espiritual, não uma vida física. Uma vida de virar à noite, que não beba 3 noites, de que aguenta a fome tantos dias.
porque assim é como vocês vão convencer a Deus aguentando fome 3 dias, jejuando. E de que serve que jejua se tem muitos pecados aqui dentro? Então Deus não olha seus jejuns. O dia que seja santo, perfeito, que não tenha pecado no seu corpo, não esteja morando pecado, então seguramente você vai fazer os jejuns e Deus vai agradar e os vai aceitar. É isso. E no verso 16, disse Paulo: e se faço o que não quero, estou de acordo com a lei, que é boa. Então disse que a lei é boa, sim. A lei é boa quando se faz a vontade de Deus. E aquela onde nós reconhecemos nossas ações más, com maior razão. É boa tudo, mas com a ajuda de alguém em especial, para poder cumprir a vontade do Senhor. E o 17 diz: de maneira que já não sou eu quem faz, mas o pecado que mora em mim. Ele descobriu isso. Paulo descobriu que ele, antes de converter-se ao Senhor, antes de converter-se ao Evangelho, nesse tempo ele estava praticando a lei de Moisés. E ele descobriu que ele fazia o que não queria fazer, aborrecia fazer algo e não queria fazer, mas fazia. E disse que descobriu, e de maneira que já não sou eu quem faz aquilo mal, mas o pecado que mora em mim. Descobriu que nele morava o pecado. Ele deu uma ilustração de sua vida mesma. E isso nos acontece a todos, mas esse pecado que mora em nós, sai de nós, no dia que nós convertemos, no dia que seguimos ao Senhor, seguimos o caminho de Deus, e o Espírito Santo vem e nos limpa e nos liberta dessa escravidão, desse pecado. No verso 18, porque eu sei que em mim, disse Paulo, isso é, em minha carne, não mora o bem, porque querer o bem está a meu alcance, mas não fazê-lo. Então disse assim, todas as pessoas dizem o mesmo, mas eu quero ser bom, eu quero ser santo, não quero pecar, eu quero obedecer. Um diz, eu quero, mas não podem. Não podem por quê? Porque em sua carne está habitando alguém, um espírito mau, o espírito de pecado está aí habitando em seu corpo, tem que ser despojado, completamente despojado para que você possa agradar a Deus. 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. E se o que eu não quero, isso é o que eu faço, já não faço eu, mas o pecado que mora em mim. Se dando a ilustração, tudo que é pecado em nós, ou no corpo de uma pessoa que não é convertido a Deus. Encontro, pois, esta lei, que querendo eu fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque, segundo o homem interior, referindo-se a nosso espírito, eu me deleito na lei de Deus. E isso é verdade. Nosso espírito, quando uma pessoa, o que tem esse vício de embriagar-se, está em seu juízo, que não tenha bebido cachaça nesse dia, então diz, eu quero ser bom, eu quero fazer feliz a minha família, eu quero fazer feliz a minha esposa, meus filhos, eu quero fazer o bem, eu não quero beber, eu não quero. Ele diz assim, ele quer, está falando o homem interior, que é seu espírito, sua personalidade. Ele é que fala, mas quando sua carne fica alvoroçada porque o pecado está morando nele, então ele diz, não, tenho vontade de tomar cachaça, não me aguento, quero beber bebidas embriagantes, alcoólicas, porque não suporto. Então, sua carne, o pecado que mora nele, domina a seu espírito, e pode mais a carne que o espírito. Bem, seguimos assim, disse, em que verso vamos? No quê? No 19? Porque não faço, isso significa que vocês não estão prestando atenção. Porque não faço o bem que quero. Como serão vocês? Estão prestando atenção aí, irmãos? Eu creio que sim. Bom, os daqui estão dormindo, não puderam me responder. E no verso 20 diz, e se o que não quero, isso é o que faço, já não faço eu, mas o pecado que mora em mim. Encontro, pois, essa lei que, querendo eu fazer o bem, o mal estávamos no 22, porque, segundo o homem interior, meu me deleito na lei de Deus. Já dei o exemplo, o homem interior, não esqueça, é nosso espírito. Recordem, não esqueçam, para não se confunda quando voltem a ler Romanos. Mas vejo outra lei em meus membros,
A carne, o pecado, não? Quem sabe? Que guerreia contra a lei de minha mente e que me leva cativo à lei do pecado que está em meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? O corpo de morte, pois era o pecado que estava morando nessa pessoa. Mas aqui Paulo está dando a ilustração como se ele mesmo estivesse vivendo essas coisas, mas ele está falando de outras pessoas, porque ele havia se convertido, ele estava gozando com Deus e tendo os dons espirituais. Então, era um homem de Deus, mas ele, para que todos entendessem, ele colocou ele como exemplo. Então ele disse, no verso 23, disse, mas vejo outra lei em meus membros. Qual era? O pecado. Aquele pecado que estava morando na pessoa, que guerreia contra a lei da minha mente. De que mente? O que era? O seu espírito, o interior. O conceito que ele tem de Deus, nosso espírito, nossa consciência, que temos a Deus e que queremos agradar-lhe e queremos fazer o bem, então minha carne não deixa. Não posso, minha carne não permite. Disse, e me leva cativo à lei do pecado. Então, o pecado que está morando. Então ele disse, miserável homem que sou. Quantos dirão isso? Aqueles que não conheceram a Deus dirão, miserável que sou. Quem me libertará deste corpo de morte? Desse pecado que mora em mim, quem me libertará? Os viciados em drogas, os bêbados, os que se embriagam, os que roubam, os que matam, os que cometem homicídio, os que estupram. Quando eles estão em seu estado normal, seguramente raciocinam e pensam e dizem, mas por que eu faço isso mal? Por que faço mal às pessoas? Por que eu faço mal às pessoas? Por quê? Não quero. Isso o diz seu homem interior. Isso o diz sua mentalidade que tem. Mas sua carne, chega o momento em que sua carne, o pecado com o inimigo, o incentiva e lhe diz, siga fazendo o que está fazendo até agora. Sigue. Sigue porque eu necessito. Tua alma para mim, lhe diz o inimigo. E por isso, essa pessoa vai dizer, miserável homem que eu sou, quem me libertará deste corpo de morte? Então, alguém que tenha Deus lhe diz, eu tenho a solução. A ti te livrará nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele te converte, o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Esse é o caminho. Ele envia o Espírito Santo e vai tirar todo esse mal, vai fazer um homem novo, vai ser libertado, vai tirar tudo isso e serás feliz. Alguém tem que dizer. E no verso 25, então o apóstolo dá uma resposta, disse, graças a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele disse, aí está a solução para o verso 24. Miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele é a solução para todos. E ele volta, no resto que segue do verso, volta outra vez a retroceder, dizendo, os que vivem no pecado, os que estão com esse pecado dentro desse ser, disse, assim que eu mesmo, com a mente, sirvo a lei de Deus, com meu espírito, minha personalidade, minha mentalidade, minha consciência, esse corpo espiritual que eu tenho, esse corpo espiritual do qual um dia eu tenho que apresentar-me diante de Deus. Esse corpo espiritual disse que sirvo a Deus, que quero servir a Deus, quero agradar-lhe, quero fazer o bem, quero fazer feliz a família, quero ter um lar, quero fazer feliz aos meus vizinhos, aos meus amigos, a todas as pessoas que me conhecem, que sejam felizes com meu exemplo, com meu testemunho. Isso é o que quer meu homem, minha pessoa interior. Mas minha carne, disse, mas com a carne lhe serve a lei do pecado. Então, por isso, se considera miserável. Miserável, porque com a carne está servindo a lei do pecado e se deixa dominar por essa lei do pecado, se deixa dominar e faz o mal. Mas se segue a Jesus Cristo,
Então, se converte em uma pessoa quando disse: eu mesmo com a mente sirvo a lei de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Que nós todos lhe servamos a nosso Deus com essa mente, com esse homem interior que há em nós, ou essa pessoa interior, esse espírito que Deus nos deu, essa inteligência que Deus nos deu. Sirvamos a Deus e dominemos essa carne. Não nos deixamos dominar desta carne, porque há pessoas que se deixam dominar. Pensam em fazer o bem, mas não podem e se deixam dominar da carne e resulta fazendo mal, fazendo sofrer aos demais. Então, o convite para seguir o único caminho, Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, é a vida. Assim que, louvado e glorificado o nosso Deus, o convite para converter-nos a Ele e não nos deixar dominar deste corpo físico, mas do espiritual que há em nós, que queremos sempre ser retos, perfeitos e fazer a vontade do Senhor. Que, meu Deus, os abençoe. Vamos orar ao nosso Deus e vocês pedem ao Senhor, pedem a Deus que eu os ajude a libertar, a sair dessa escravidão de pecado que há em vocês, no seu corpo físico, material. Pede a Deus que o ajude. Pede a Deus a felicidade. Deixe a necessidade, deixe o capricho e pede a Deus a felicidade que Ele o dará. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Santo, alabado y glorificado tu nombre, bendito por los siglos de los siglos. Glorificado eres, Señor, bendito por todas las generaciones. Que todas las razas, que todas las naciones, pueblos, lenguas te alaben, te glorifiquen, te honren, que todos te busquen de corazón sincero, que todos reconozcan tu existencia, que todos busquen tu camino verdadero y alaben tu nombre y te glorifiquen y te ensalcen y obedezcan a tus mandamientos, porque con la ayuda del Espíritu Santo tú nos ayudarás y nos has ayudado a cumplir tus mandamientos maravillosos, hermosos, santos, perfectos. Bendito Dios, todo lo que sale de ti es perfecto, es santo y recto. Gracias te damos, eterno Dios. Gracias, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Gracias, mi Señor. Te pido, mi Padre, que tengas misericordia de la gente. También ahora vamos, Señor, con peticiones, con necesidades. Muchas personas que están hospitalizadas. Padre Santo, hay muchos hermanos y hermanas de la iglesia que están hospitalizados por este virus. Te pido, mi Señor, que extiendas tu mano, que los sanes, que los libertes, los guardes, los protejas, les des otra oportunidad de vida para que ellos te sigan y te sirvan, Señor. Padre mío, mira las oraciones de sus familiares. Escucha las oraciones, Padre Santo. Estamos delante de tu presencia, Señor. Estamos pregonando tu nombre, predicando, publicando tu amor, tu misericordia, tu doctrina. Estamos aquí, Señor, para que la gente escuche que existe un Dios poderoso que vive por los siglos de los siglos, que reina, un Dios que escucha la oración, un Dios misericordioso. Gracias, gracias, mi Señor. Gracias, Padre Santo, por ese privilegio que tenemos de haber encontrado este camino maravilloso. Gracias por toda aquella gente que tú has escogido, mi Señor. Gracias, ayúdanos a seguir adelante, Señor, cumplir con tus mandamientos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo, Señor. También te pido, Señor, que tú libertes a muchas personas que están atadas por brujerías, hechicerías. Y son muy perturbados por espíritus malos en sus hogares, en su casa, en su cama. Te pido que tú libertes, Señor. Ten misericordia, Señor. Eres nuestro Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. La honra y la gloria y la alabanza sean para ti, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a mi Señor. Esse coro formoso 146 que diz, brilhando e lutando. Brillando y luchando por Cristo el Señor, velando y orando, soldados sin temor, siempre
viviendo siempre por Cristo el Rey, brillando y luchando por Cristo el Señor, velando y orando, soldados sin temor, siempre andando y hablando con nuestro Salvador, viviendo siempre por Cristo el Rey. Bendito e louvado Senhor, muito obrigada, meus queridos irmãos e irmãs e todas as pessoas que começaram hoje. Obrigada. Uma saudação a todos vocês, a todos os pastores das igrejas, da Igreja de Deus Ministerial Jesus Cristo Internacional. Uma saudação a todos vocês. Deus esteja com vocês, os respalde sempre, meus queridos pastores. E a todos vocês, meus queridos irmãos, os que estão aqui comigo hoje, que Deus os abençoe a todos. Obrigada e até breve. Para as crianças, beijinhos, e para todos vocês, um grande abraço. Obrigada.